Ora, em 2025, o mundo da nefrologia foi abalado. Aquela ideia de que uma doença renal era uma sentença, um declínio inevitável, isso está a ser completamente reescrito. O que vamos ver aqui é, sem exageros, uma verdadeira revolução para os rins. Sabem, a pergunta que sempre pairou sobre qualquer diagnóstico de doença renal era esta. E durante décadas a resposta era sempre um sim meio desolador, um caminho que parecia ter só um fim, a diálise. Mas e se essa resposta, essa certeza, estivesse errada o tempo todo? Este gráfico aqui, ele conta a história antiga, a que todos conheciam. É essa queda abrupta, a linha a descer sem parar, que representa a perda da função dos rins. Mas olhem bem para o que acontece ali à direita. Aqueles pontos são os novos tratamentos. A linha não só para de cair, ela começa a estabilizar. A história mudou completamente. Deixou de ser sobre um declínio inevitável e passou a ser sobre uma esperança real de estabilização. E é aqui que chegamos à primeira grande revelação, talvez a mais impactante de todas. O objetivo, agora, já não é só, abrandar a doença renal crónica. O novo paradigma é outro. É travar a doença. É parar a sua progressão, quase por completo. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Mas como é que isso é possível? Bom, a chave está numa combinação muito poderosa de 4 tipos de medicamentos. Juntos, eles conseguem uma coisa que até pouco tempo atrás era impensável. Eles conseguem reduzir a perda da função renal a um nível tão baixo, mas tão baixo, que é praticamente igual a um envelhecimento natural de uma pessoa saudável. Isto não é só um tratamento. Os especialistas estão a chamar-lhe de remissão funcional. É um conceito revolucionário. Só que, e aqui vem o paradoxo, que é um pouco chocante, na verdade, nós temos estas ferramentas incríveis, capazes de mudar completamente o curso da doença. No entanto, a realidade do dia-a-dia, como estes dados mostram, é que a esmagadora maioria dos doentes que podiam estar a beneficiar disto, simplesmente não estão a receber os medicamentos. É um fosso enorme e crítico entre o que a ciência já descobriu e o que se faz na prática. E esta revolução não para por aqui, na gestão da doença crónica. Não, ela vai mais fundo. Vai até à raiz de doenças específicas. Um exemplo perfeito disso é a nefropatia por IG. Aqui a ciência deixou de se focar só em tratar os sintomas para atacar a causa, a origem do problema. Ok, para percebermos o quão genial é a nova solução, primeiro temos que entender o problema. A nefropatia por IgA pode parecer um nome complicado, mas no fundo, tudo começa com uma espécie de reação em cadeia, uma falha no nosso sistema imunitário. Imaginem isto como uma falha de segurança que acontece em 4 passos. Primeiro golpe, o corpo produz um anticorpo que, vem com defeito. Segundo golpe, o nosso próprio sistema imunitário, em vez de o ignorar, cria anticorpos para atacar esse anticorpo defeituoso. Terceiro golpe, eles juntam-se todos, formando uns complexos enormes e perigosos. E, finalmente, o quarto e último golpe, esses grupos vão se depositar nos rins e é aí que causam a inflamação e os estragos todos. E é aqui que este diagrama mostra a genialidade da nova abordagem. Em vez de andarmos a tentar limpar a bagunça lá no fim da cadeia, os novos tratamentos vão direitinho à origem do problema. Eles interceptam os sinais moleculares que dão o pontapé de saída para todo este processo. É exatamente como na nossa analogia. Em vez de lidar com os estragos, é como se fôssemos desligar o alarme defeituoso na central, antes que ele sequer comece a tocar. Mas claro, para se saber se um tratamento funciona de verdade, é preciso ter metas bem claras, um checklist do que é preciso alcançar. E as diretrizes definem 4 objetivos principais. Primeiro, reduzir aquele IgA1 prejudicial. Segundo, acabar com o sangue na urina. Terceiro, diminuir a perda de proteínas. E claro, o mais importante de tudo, estabilizar a função renal. E agora, os resultados. Resultados que, honestamente, deixaram a comunidade médica de boca aberta. Os dados de um dos principais novos medicamentos são espetaculares. Vamos ver. Reduziu drasticamente o anticorpo mau, eliminou o sangue na urina na maioria dos doentes, cortou a perda de proteínas para metade. E o resultado final de tudo isto? Uma estabilização quase perfeita da função renal. Ou seja, check em todos os objetivos. Missão cumprida. Mas atenção, esta revolução renal não se resume só a medicamentos inovadores. Ela vai muito além. Estende-se à forma como se cuida dos doentes nos momentos mais críticos. É sobre repensar práticas que já existem há muito tempo, como a diálise, e descobrir novas formas de proteger o corpo inteiro, não só os rins. Um bom exemplo disso foi o ensaio Libitate-D, que comparou 2 filosofias diferentes.
De um lado, há a abordagem padrão, diálise com hora marcada 3 vezes por semana, quer seja preciso ou não. Do outro, uma abordagem mais conservadora, mais sob demanda. Ou seja, a diálise só acontece quando é clinicamente indispensável. E o resultado é surpreendente e muito claro. A abordagem do menos é mais levou a uma taxa de recuperação da função renal 14% mais alta. 14%. O que isto nos diz é que, por vezes, dar ao corpo a oportunidade de se curar sozinho, com menos intervenção, acaba por ser o caminho mais eficaz. E por falar em descobertas surpreendentes, vejam só este gráfico. A linha de cima são doentes em hemodiálise a receber um placebo. A linha de baixo, bem em baixo, são doentes que receberam um suplemento muito simples, óleo de peixe. A diferença não é pequena, é um abismo. Estamos a falar de uma redução de quase 50% em eventos graves como ataques cardíacos e AVCs. É um resultado tão, mas tão extraordinário que a primeira reação é pensar: isto parece bom demais para ser verdade. E claro, resultados assim tão espetaculares levantam logo umas sobrancelhas na comunidade científica. E a resposta não se fez esperar. O The New England Journal of Medicine publicou um editorial com um título muito provocador, que basicamente pergunta: isto do óleo de peixe é um achado incrível ou é só uma distração? A conclusão é a que se espera da boa ciência, equilibrada. Sim, os resultados são inéditos e têm o potencial para mudar a prática clínica, mas a ciência exige rigor. A comunidade precisa de mais dados, de outros estudos independentes que confirmem isto, antes de se tornar uma recomendação para todos. É um caminho muito promissor, mas que tem que ser percorrido com cautela. Então, quando juntamos todas estas peças do puzzle, o que é que temos? Não é só uma lista de avanços isolados, um aqui e outro ali. Não. O que temos é o esboço de um futuro totalmente novo para a saúde renal. As grandes mudanças de paradigma são estas e são transformadoras. Primeiro, a progressão da doença renal crónica pode ser, sim, abrandada ao ritmo normal do envelhecimento. Segundo, já é possível atacar a causa imunológica da nefropatia por IgA, não só os sintomas. Terceiro, na lesão renal aguda, menos diálise pode, na verdade, significar mais recuperação. E quarto, estão a surgir terapias de suporte, como o óleo de peixe, com um potencial incrível para proteger os doentes. E tudo isto leva-nos à mensagem final, que é talvez a mais poderosa de todas. A conversa sobre a doença renal mudou. Mudou para sempre. O objetivo deixou de ser apenas gerir um declínio que se pensava ser inevitável. Pela primeira vez, e isto é muito importante, a palavra cura começa a ser dita em voz alta, e não como um sonho distante, mas como uma possibilidade real, apoiada por dados, por ciência. O futuro da saúde renal, sem dúvida alguma, parece muito mais brilhante.